Boa noite, igreja. Paz, amém? Glória a Deus, aleluia. Dá um sorriso bonito para essa pessoa que está do seu lado. Fala, você é especial. Especial demais. Se for mulher, de mulher para mulher, fala assim, você é maravilhosa. De homem para homem, fala assim, tu é o cara. Aleluia, como eu gosto desse momento, como eu gosto de estar aqui, junto com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Cadê as mulheres que estavam aqui no Café com Deus ontem? Foi bom demais, glória a Deus, em breve teremos mais. Mas em agosto nós não teremos Café com Deus, em agosto nós teremos Culto Shine. Então, mulher, já reserva a data do dia 31 de agosto, que essa data é nossa, amém? Vamos lá, Ezequiel, capítulo 47, somente a primeira parte do versículo 1, que fala assim: então, aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo. Amém. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, mais uma noite que estamos aqui para te adorar. Mais uma noite em que nós estamos aqui reunidos em família para ouvir a Tua voz. Nós estamos sedentos de Ti, nós estamos famintos por Ti e queremos muito que o Senhor sacie a sede da nossa alma, porque Tu és por quem a nossa alma esperou por tantos anos. E agora que a nossa alma encontrou contigo, nós não queremos mais te largar, Pai. Então prepara a terra do nosso coração, para que a semente que será plantada essa noite encontre terra boa, terra fértil, terra produtiva, e que essa semente possa crescer em nós e possa frutificar, e aqueles frutos que nós produzirmos possam abençoar e alimentar todos aqueles que estão perto de nós, em nome de Jesus. Amém. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira da porta. Aqui no Ezequiel capítulo 47, Ezequiel está tendo uma visão. E a visão que Ezequiel tem, que ele começa falando, é essa. Ele diz que o anjo conduziu ele até a porta, a entrada do templo. E aí Ezequiel começou a ver água jorrando por debaixo da porta. Água jorrando pela soleira. Uma água que não parava de jorrar por debaixo da porta. E aí o anjo conduziu Ezequiel por 500 metros. E aí aquelas águas que corriam por debaixo da porta começou a alcançar os tornozelos. E aí o anjo conduziu Ezequiel por mais 500 metros. E aí as águas estavam nos joelhos. O anjo continuou caminhando com Ezequiel por mais 500 metros e a água alcançou a cintura. E o anjo não parou por aí. O anjo andou com Ezequiel por mais 500 metros. E aí Ezequiel começou a perder o chão. Ele não conseguia mais andar. Ele precisou nadar. Ele precisou mergulhar. Ele precisou fluir junto com a água, porque não dava mais pé. E a visão não para por aí. Depois disso, o anjo pega Ezequiel mais uma vez pela mão e volta até a entrada da porta. E nesse caminho de volta, Ezequiel começa a observar que por onde o rio passou, por onde aquela água passou, começou a brotar
À beira do rio, árvores começaram a crescer, a grama começou a crescer, árvores começaram a brotar. Por onde aquela água passava, na margem direita e na margem esquerda, começou a gerar vida. E a visão não para por aí. Ezequiel observa que aquelas águas que corriam da porta do templo e que por onde passava gerava vida de ambos os lados do rio, aquela água desaguava no Mar Morto. E a água que desaguava no Mar Morto tornava a água potável e dava vida àquilo que estava morto. E em volta do Mar Morto começou a gerar vida. Eu não sei o que é que está morto por perto de você, mas não existe nada morto que não volte à vida, simplesmente por estar perto das águas. Quando eu volto para essa passagem, quando eu estudo todo esse texto, simplifiquei para vocês aqui toda a visão de Ezequiel. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é o templo. Ezequiel vê que as águas passavam por baixo da porta do templo. O que significa esse templo? Lá atrás, quando Moisés sai do Egito com toda aquela multidão de hebreus, no deserto, Deus começa a entregar a Moisés todo o projeto da construção do primeiro templo. Naquela época não se chamava de templo, chamava-se de tabernáculo. Algumas versões da Bíblia vai falar tabernáculo, outras versões vão usar tenda do encontro. É o mesmo lugar. Deus desenha o projeto da tenda do encontro e entrega a Moisés e fala assim: Moisés, você vai construir a tenda do encontro exatamente aqui como eu estou te dando. Deus fala para Moisés todas as medidas, Deus fala para Moisés qual é todo o material, tintim por tintim, passo a passo. Deus entrega tudo prontinho só para Moisés executar. Quando a tenda do encontro fica pronta, é naquele lugar que Deus se manifesta para falar com o povo. A Bíblia vai contar para a gente em várias situações aonde Moisés ele entra na tenda do encontro para falar com Deus. Quando ele sai da tenda do encontro, a multidão, os hebreus, eles já estão todos esperando alguma coisa, porque todos eles sabem que quando Moisés entra na tenda do encontro, Deus também entra na tenda do encontro e traz alguma mensagem, alguma revelação, alguma palavra para o povo. Então, toda vez que Moisés saía da tenda do encontro, o povo já estava esperando o que é que Deus tinha para todos eles. A segunda vez que nós vemos templo surgindo ainda no Antigo Testamento é com Davi. Davi, ele observa a sua própria vida, ele olha para si, ele olha para tudo aquilo que ele possui, olha para tudo aquilo que ele tem, e ele tem uma indignação santa. Ele fala assim: como pode eu, um simples homem mortal, habitar em palácios grandiosos, estar rodeada de ouro, prata, bronze, pedras preciosas? Como pode eu, um simples mortal, habitar numa casa e num palácio tão extraordinário? E o Deus, Criador dos céus e da terra, morar numa tenda? A conta não bate, não pode. Vou construir um templo para Deus. Mas Deus fala assim: não, Davi, você não vai construir um templo para mim, porque as suas mãos, tem muito sangue nas suas mãos. Você guerreou muito, você venceu muitas batalhas, então tem muito sangue derramado por suas mãos. Mas o seu filho Salomão
Ele pode construir um templo para mim. Davi não se dá por satisfeito. E ele fala assim, tá bom, eu não vou construir o templo, mas eu vou ofertar todo o material do templo. Então Davi não constrói o templo, mas ele arrecada todo o material. Ele oferta todo o material para que o templo seja construído. E quando Salomão se torna rei, ele pega todo aquele material que Davi já tinha reservado e ele constrói o famoso templo de Salomão. O templo mais belo da época. Um templo cheio de ouro, prata e bronze em toda a sua estrutura. Cheio de utensílios santificados de ouro, prata e bronze. A Bíblia vai dizer que não existia templo mais belo naquela época do que templo de Salomão. Pessoas vinham de todas as nações, pessoas vinham de todas as partes do mundo só para conhecer o templo que Salomão construiu e dedicou ao Deus Criador, ao grande eu sou, ao Deus único, Criador dos céus e da terra. Só que o tempo passa e a história também vai dizer que aquele templo foi destruído quando Nabucodonosor invade as terras dos judeus e leva todo mundo cativo, leva todo mundo para o cativeiro. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor destrói o templo, acaba com tudo. Tudo que era precioso ali dentro, todos os objetos santificados, todos os objetos que eram dedicados aos sacrifícios e dedicados ao culto ao Senhor, tudo é levado para a Babilônia e eles queimam o templo e o templo fica em ruínas. Os anos se passam. 70 anos se passam, eles são livres do cativeiro, eles começam a voltar e ali a gente tem a reconstrução do templo de Salomão. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente encontra um terceiro templo, um templo diferente. Jesus vai falar lá no Novo Testamento, eu não lembro agora em qual dos evangelhos que ele fala, eu acho que é no livro de Mateus, que ele fala assim, ele chega no templo e fala para destruir o templo, que o templo podia ser destruído, que ele reconstruiria o templo em 3 dias. E aí aquelas pessoas que estão em volta dele, que escutam o que ele está falando, começam a falar que o que ele está dizendo é um absurdo. Começa a falar, esse templo levou 40 anos para ficar pronto, como é que esse homem sozinho vai construir um templo em 3 dias? As pessoas não entendem. Só que no versículo seguinte vai falar que ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando que ele era o templo. E agora nós não estamos falando mais de tendas. Agora nós não estamos mais falando de templos construídos por mãos humanas. Nós estamos falando de um templo onde o próprio Jesus afirma: eu sou o templo. Cristo se fez carne e habitou entre nós. E enquanto ele habitava entre nós, ele mesmo disse que reconstruiria o templo em 3 dias. E ele estava falando dele mesmo. Cristo é o templo. Guarda essa frase. Guarda aí no seu coração. Cristo é o templo. A segunda palavra que me chama a atenção na visão de Ezequiel é a água. A Bíblia vai falar de Gênesis a Apocalipse. Toda vez que se fala de água, água na Bíblia tem a simbologia da vida. Toda vez que se fala de água, se fala da vida. Então a água que flui debaixo da soleira da porta do templo é a água que simboliza a vida. E quando eu entendo que o templo é Jesus e que a água flui de debaixo da porta do templo, eu entendo que é o próprio Jesus que libera a água da vida. E por onde ele libera a água da vida, tudo que está morto ganha vida.
Quando a gente vai lá na passagem da crucificação de Jesus, a gente vê que depois que Jesus é colocado lá no madeiro, coroa de espinho, prego nas mãos, prego nos pés, sofrendo por minha causa, sofrendo por sua causa, afinal de contas era para você estar lá, não ele, era para eu estar lá, não ele, mas ele tomou o nosso lugar e ele foi parar naquele madeiro por nossa causa. A Bíblia vai falar que um dos soldados pega uma lança e perfura o lado de Jesus, para ter certeza que ele está morto. Quando o soldado pega a lança e perfura o lado de Jesus, a Bíblia fala que sai água. Quando Ezequiel tem a visão, lá no Antigo Testamento, algumas centenas de anos atrás, quando Ezequiel tem a visão da água saindo de debaixo da soleira da porta, aquela visão de Ezequiel está se cumprindo na cruz. A água começa a brotar, a água começa a jorrar do próprio Jesus. A água flui da cruz. Quando Jesus é crucificado no Calvário, a água começa a brotar dali. Quando a água começa a sair do corpo de Jesus, é como se a água tivesse começado a sair de debaixo da soleira da porta. A água começou a jorrar ali, na morte de Jesus. Jesus, ele morre para nos salvar. E no ato da morte, a água começa a jorrar. Ele morre para nos salvar de quê? Do que é que nós precisamos ser salvos? Nós precisamos ser salvos do pecado, porque o pecado é que faz separação entre nós e Deus. Deus está de um lado, o pecado está do outro. Nós nos unimos ao pecado por causa de Adão, e por causa disso não podemos nos aproximar de Deus. A morte de Jesus na cruz aniquila o pecado, aniquila o poder do pecado, aniquila o poder da morte. E por causa disso o pecado não pode mais nos separar de Deus. Quando ele morre por nós lá na cruz do Calvário, nós podemos nos aproximar de Deus novamente por causa de Jesus. Jesus, ele abre o caminho até o Pai. E por causa da cruz, nós podemos caminhar em direção ao Pai. E é nessa morte, por sua causa, é nessa morte, para que você pudesse se aproximar do Pai de novo, para que o seu pecado pudesse ser apagado, para que o seu pecado pudesse ser jogado no mar do esquecimento, a partir do seu reconhecimento de culpa. Por causa disso, nós podemos nos conectar com Deus novamente, nós podemos chegar perto de Deus. A sua oração é ouvida por Deus, porque a água começou a jorrar lá da cruz. Deus escuta a sua oração, porque Jesus morreu por você. Então, quando você começa a orar a Deus, começa a falar com o Pai, Jesus intervém. Você não está sozinho. Jesus está com você. Ele pega você pela mão e te coloca no braço do Pai. Tudo isso por causa daquele sacrifício que ele fez lá na cruz. Jesus salva você daquilo que te impede de chegar ao Pai. Quando eu começo a observar a visão de Ezequiel, e quando eu começo a observar a cruz, eu vejo um grande paralelo acontecendo. Quando a água, na visão de Ezequiel, a água começa a brotar, começa a jorrar por debaixo da soleira da porta,
é quando Jesus é perfurado na cruz e a água começa a jorrar dele. E na visão de Ezequiel, Ezequiel caminha por 500 metros e a água começa a atingir os tornozelos. Quando eu volto para a cruz, eu vejo que as primeiras pessoas atingidas por Jesus foram os 12 discípulos, que conheceram Jesus, se entregaram a Jesus e cumpriram o primeiro ide de Jesus. Foram eles que começaram a ir pelo mundo todo pregando o evangelho a toda criatura. Eles foram os primeiros que fizeram isso. E aí quando eu volto em Ezequiel, que ele caminha por mais 500 metros e a água chega nos tornozelos, eu me lembro de Atos, capítulo 1 e 2, quando a Bíblia fala que estavam algumas centenas de pessoas reunidas no mesmo lugar. E aí veio o Espírito Santo, desceu sobre eles, eles foram batizados e começaram a falar novas línguas e foram renovados e cheios do Espírito Santo. Eles eram aproximadamente 500 pessoas. Primeiro a água brota de Jesus, atinge os primeiros 12. Os 12 se reúnem com 500 e o Espírito Santo vem sobre eles e todos são cheios do Espírito Santo. E aí quando eu volto para Ezequiel e Ezequiel caminha mais 500 metros e a Bíblia vai falar que ele está com água sobre a cintura, e sabe do que eu lembro? De Atos novamente, quando depois de Pentecostes, Pedro se levanta para pregar a primeira pregação, o primeiro pastor, o primeiro evangelista se levanta para pregar, e depois de pregar sobre morte e ressurreição, 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. O que começou na cruz em Jesus se espalhou pelos 12, atingiu 500 e agora chega em 3.000 almas. E aí, Ezequiel anda mais 500 metros e ele não consegue mais andar, ele precisa mergulhar porque ele perdeu o chão. 2000 anos depois, você está aqui. Porque aquele rio lá de Ezequiel alcançou você. O evangelho se espalhou pelos 4 cantos da terra. E nesse momento, agora, existem pessoas de todas as línguas e nações adorando ao Pai. Existem pessoas glorificando a Deus em inglês, em japonês, em francês, em italiano. Por todo o mundo. Pessoas, nesse momento, estão de joelhos dobrados. Por todo mundo, pessoas estão cantando. Por todo mundo, pessoas estão adorando. Por todo mundo, pessoas estão anunciando. Porque a igreja foi mergulhada. Porque nós estamos mergulhados no fluir. E tudo isso começou como? Com a água saindo por debaixo da soleira da porta. Com Jesus lá na cruz do Calvário jorrando água. Aquela água da cruz do Calvário respingou em você 2000 anos depois. E aqui eu tenho 2 escolhas. Vocês lembram da minha última mensagem sobre a porta? Quem estava aqui? Que na porta você tem 3 escolhas. Ou você fica do lado de fora, vendo quem entra, ou você fica na porta só observando o que está acontecendo dentro, ou você entra e faz parte do movimento. Aqui nós temos 2 escolhas também. Ou você mergulha no rio e deixa o rio te levar para onde ele quer correr, ou você fica na margem observando o rio passar. O convite de Jesus para você essa noite é: não fica na margem não. Tem vida brotando na margem, tem. Mas Deus te chamou para fluir no rio. Como já foi ministrado aqui essa noite, é uma coisa que eu amo demais. Sabe o que eu amo demais? Quando o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, ele fala a mesma língua para todos os envolvidos. As canções que foram cantadas hoje,
A ministração da Paula após o louvor, com a minha mensagem, não foi combinado por homens, foi combinado pelo Espírito. Porque o Espírito Santo já sabia o que Ele queria falar aos nossos corações. Então Ele revela a um, Ele revela ao outro. Ele revela louvor, quero que vocês cantem isso. Ele revela a ministração, fale sobre isso. Ele revela ao preletor, eu quero que você pregue sobre isso. Porque o Espírito é um só e é Ele quem conduz a mensagem, a palavra do jeito que Ele quer. Como nós já ouvimos aqui hoje, lá em João 4, na história da mulher samaritana, quando Jesus tem aquele diálogo tão lindo com a mulher samaritana, uma das falas de Jesus é a seguinte: aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E mais, essa pessoa que beber da água que eu der, ela vai jorrar água para a vida eterna. Então eu começo a perceber, voltando lá na visão de Ezequiel, passando pela cruz e ouvindo as palavras de Jesus, a mulher samaritana, eu entendo que quando você flui no rio, você não só flui no rio, você faz parte do rio. Porque você flui no rio de Deus e a mesma água que brota da cruz e alcança você, agora ela flui de dentro de você. Foi o próprio Jesus que disse: a água vai fluir de você. Jesus não te chama somente para mergulhar no rio. Jesus não te chama para ficar à margem observando o que está acontecendo. Ele quer que você entre no rio e que esse rio comece a brotar de dentro de você. Ele quer que você faça parte do rio. Se coloque de pé. No final da visão, Ezequiel fala no final da visão que depois que ele mergulhou e que ele perdeu o chão, o anjo pega ele e volta com ele para perto da entrada do templo. E ali ele observa que por onde aquele rio passa, tudo ganha vida. Tudo que estava morto às margens começa a ganhar vida. E o interessante é que esse rio que brota lá da porta do templo, ele deságua no mar morto. Ele deságua no mar morto. O mar já está morto. Acabou, não tem vida lá. Não está na UTI, não está sobrevivendo, não está com dificuldade, está morto. Acabou, o mar está morto. Mas essa água desse rio que flui por debaixo da porta, ele deságua no mar morto. E conforme ele deságua no mar morto, o mar morto revive. A água apodrecida do mar morto se torna potável. A água que flui do trono começa a modificar a estrutura da morte. A estrutura da morte é modificada, porque morte e vida não combinam, morte e vida não ficam no mesmo lugar. Se Jesus está passando e Ele é a fonte da vida, tudo que está morto revive, até o mar morto, até aquilo que está enterrado, até aquilo que está fedendo, até aquilo que está fedendo há mais de 4 dias, até aquilo que não tem mais jeito. Qualquer coisa tem solução quando a água que flui do templo se aproxima. Tudo tem solução, e eu não sei o que é que está morto perto de você. Eu não sei o que é que está morto em você ou morto perto de você. Só que o que eu sei é que se a água do rio está passando, fica ligado, fica esperto, fica atento, porque por onde essa água passa tem vida.
Eu não sei se o que está morto em você é uma doença, eu não sei se é um luto, eu não sei se é o seu casamento que está morto, eu não sei se é o seu relacionamento com seus pais, eu não sei se é o seu relacionamento com seus filhos, eu não sei o que é que está morto em você. Mas eu quero te dizer essa noite que essa noite é noite de vida. Essa noite não é mais noite de morte, essa noite é noite de vida. Não existe morte, não existe putrefação, não existe morte fedendo, não existe morte desintegrando, não existe ossos secos que não voltem a viver quando o rio da vida passa. Nós vamos cantar essa noite essa canção. Enquanto essa canção vai sendo entoada, sinta, entre no rio. Entre no rio. Deixa o rio jorrar de você.